Um dos irmãos do Prota o incomodam perguntando o porquê dele estar brincando com uma espada de madeira sem motivo novamente. O outro irmão rebate falando para deixar o Prota em paz, porque talvez ele só consiga usar a espada se ela for especial. O primeiro irmão pergunta onde é que o Prota deixou a Barizada, que é a espada especial do clã. Por que ele está usando uma espada de madeira? O Prota não responde, fazendo com que seu irmão fique com raiva e o agrida, o chutando, e gritando com ele, falando que ele é um inútil. Por que usa essa espada ruim? Diz o irmão, pisando em sua mão que tentava alcançar a espada. O outro irmão ri quando encontra um livro de teoria básica da esgrima e o questiona se ele acha que aquilo vai levar ele a algum lugar. E continua dizendo que é por isso que eles não deveriam dar chance àqueles que não são capazes. O Prota grita para seu irmão devolver a sua espada de madeira, mas o seu irmão não o escuta, dizendo que chances assim não são dadas para aqueles que não reconhecem o seu lugar e acabam tendo uma esperança inútil. O Prota diz que eles não precisam fazer isso. O segundo irmão diz que estão fazendo isso porque se importam com ele e perguntam se a babá do Prota não lhe deu educação, que já que ele está revidando, vão lhe dar uma boa lição. O Prota acreditava que com o esforço e trabalho duro se tornaria um membro orgulhoso de sua família, mas em um dia somente o expulsaram de sua casa. Ele pensou, olhando para o portão, só não me mataram porque eu estava tentando. Essa foi a recompensa, não morrer. Com 23 anos, expulso do clã, Jin se tornou um andarilho sem destino. Foi quando ele conheceu sua mestre, também descobrindo que de fato tinha algum talento. Era algo proibido em seu clã, o talento para a magia. 3 anos se passaram e a cena muda para o Prota descobrindo como se conectar com sua mana. Ele descobre que se conectar à mana que está na natureza, seria possível ele recuperar a sua própria mana, fortalecendo a magia que o usaria para conjurar. Quando o Prota fez isso, ele entrou em um outro plano, onde alguém se apresenta como Mestre das Sombras. O Mestre das Sombras oferece a Jin um contrato, e o contrato iria liberar o uso do poder espiritual e também anularia maldições. O Mestre das Sombras notou que o Prota recebera a ira de alguém quando era mais novo, e por isso não conseguia mostrar seu talento por causa da maldição. O Prota o questiona sobre a maldição, e o da Sombra explica que a maldição que há nele é chamada de Maldição da Lâmina. Ela reprime seu talento como espadachim, o que deve ter sido doloroso para um Kurkandel. O Prota pergunta se foi por isso que foi atraído até o da Sombra, e o Mestre da Sombra retira a maldição e diz que nenhuma maldição o irá afetar daqui em diante, deixando agora ele se tornar o espadachim mágico do século, e avisa que estará observando as suas façanhas. Rapidamente, o Prota já testa suas habilidades recuperadas e vê que foi como seu mestre Solderet disse. Assim que ele pegou a espada, ele viu o seu nível. O Prota feliz vê que a espada não pesa nada, o que era surpreendente para um garoto com menos talento da história. Então, ele adiciona magia à sua espada e vê que finalmente ficou muito mais forte e seu trabalho duro está dando fruto. Ele, feliz, treina sua habilidade e nem percebe que está sendo observado por um grupo de pessoas com armaduras. Na noite, enquanto o Prota dormia, eles o atacam e assim ele foi morto. Mas antes de morrer, ele pergunta por que lhe deram uma chance se ele iria morrer assim, dessa forma, sem poder usar a sua espada ou a sua magia. Então aparece uma nova cena e ele se pergunta o que está acontecendo, vendo os membros do seu clã ao seu redor e uma mulher que lhe deseja boa sorte, a qual ele reconhece como Jilly, sua babá. Ele olha para o campo de espadas e vê a Barizada. Então ele identifica que está no ritual de seleção. Ele caminha engatinhando com suas mãozinhas de bebê até a espada e pensa que antes
Escolheu a Barizada por coincidência, mas agora vai escolhê-la por vontade própria. As pessoas ao redor ficaram surpresas que o mais novo havia escolhido a lâmina do patriarca. Alguém pediu para levarem o jovem Jim para o castelo da tempestade e avisou com voz firme que o ritual havia se encerrado ali. 6 anos depois, no castelo da tempestade, onde realmente caiu uma grande tempestade, o jovem Jim não conseguia alcançar um livro na estante. Jim pensava que já fazem 6 anos que estava ali e que, pelas regras, precisava ficar lá até os seus 10. Então precisava aguentar mais 4 anos. O Prota estava entediado, mas logo seu tédio passou, pois vê sua babá assustada. E ele a pergunta: o que está acontecendo? Ela diz que tem um pássaro que foi morto e ele está no seu quarto. Do nada, os seus irmãos aparecem e um deles diz que é lamentável que a garota, que é sua serva, o tenha encontrado, que é realmente um desperdício. Quem diz isso é Daytona Rucandel, de 9 anos, 11º dos 3 irmãos da família Rucandel. Nós o pegamos para te mostrar, diz Daytona Rucandel, de 9 anos, o 12º dos 3 irmãos. E eles perguntam ao Prota: o que você acha de seu presente? Você está comovido a ponto de chorar? O Prota pensa olhando para o pássaro morto o quanto seus irmãos são cruéis. Os garotos acabaram de fazer 9 anos e já mataram um pássaro inocente apenas para mexer com ele, pensou. E os irmãos continuam: não vai chorar, fica feio, indagou Daytona. Daytona, o outro irmão, diz: ei, você está nos escutando? Então não está prestando atenção na gente porque escolheu o destino do patriarca, hã? Por que alguém assim anda desarmado sem a barizada? O Prota ia responder, mas Daytona o interrompeu. O que disse? Não consigo te ouvir. Está falando baixo, já puxando o Prota para lhe dar um soco. O Prota segura o soco de um de seus irmãos com uma de suas mãos. Daytona o olha assustado. Vocês estão sendo muito barulhentos. Calem a boca, diz o Prota olhando mortalmente e lhe dando um soco debaixo do queixo. Daytona, assustado, diz: você, como pôde? E antes dele dar mais uma palavra, sem dar tempo dos seus irmãos responderem, o Prota dá mais um soco com seu punho imbuído de magia e continua atacando seus irmãos, dizendo: eu me segurei até agora, mas não mais. E continua socando seus irmãos no estômago. E fala que de agora em diante será bom seus irmãos não aparecerem na sua frente. Sua babá o chama assustado. O homem pergunta: por que vocês começaram a lutar de repente? Você não me ouviu? Fala com um olhar frio. Esses dois lutaram e ambos desmaiaram. O pensamento que passa pela cabeça do homem é que até mesmo o mais novo dos Rucandel é brutal. Ok, diz o homem. Vou levar os Ronas para o médico. Não, Khan. Meus irmãos têm que ir para outro lugar, diz Jim ao homem, e pede para que o siga. Ele então leva o homem que estava com seus irmãos nos braços até uma árvore que estava do lado de fora do castelo, onde o tempo não estava nada agradável, pois caiu uma tempestade muito forte. Seus irmãos foram postos deitados nas raízes da árvore, e aos pés deles, Jim fez uma pequena sepultura onde foi enterrado o pássaro. Khan indaga a Jim se ele iria deixar seus irmãos ali e o avisa que aquela tempestade ainda iria piorar. Meus irmãos? Pergunta Jim. Eles precisam entender a gravidade de suas ações, continua. Khan diz que irá respeitar a decisão do jovem. Enquanto o Prota sai sem se importar com o que está acontecendo, Khan o olha por trás desconfiado e pensa que a energia que exalava do jovem não era a aura, talvez fosse mana. Se esse fosse o caso, não seria simplesmente uma briga entre irmãos. Ele iria precisar dizer ao patriarca. Rapidamente, Khan chamou um servo e pediu um cavalo.
Jin, olhando pela janela, viu que Khan já estava saindo. Ele já imaginava o que ele iria dizer ao seu pai. Khan é um cavaleiro guardião das crianças do castelo. Mas não somente isso, também era o vigia. Isso parece ser magia aos olhos de Khan, então não teria como ele ficar em silêncio. O poder espiritual era a prova do contrato entre ele e Solderet. Graças a isso, ele sabe que o contrato está válido nessa vida. Além disso, com a imunidade à maldição concedida a ele, ele pode escapar da maldição da lâmina. Nessa vida, ele não será mais o tolo de Ripondel. Esse nome não existe mais. De agora em diante, a vida dele será diferente. A única coisa que falta é encontrar o seu pai, ele pensou. Na nova cena, Khan está ajoelhado, confirmando ao seu senhor tudo o que presenciou. Seu senhor, muito interessado no filho mais novo, pede que reúna os cavaleiros, porque irá ao encontro de seu filho, Jin Rukandel. Aparece um outro homem em cena e ele diz que os 7 cavaleiros já estão reunidos e os 200 cavaleiros sob seu comando também. Eles partem para o Castelo da Tempestade. A cena mostra vários cavaleiros orgulhosos que parecem ser muito fortes. Entre eles está Mary, a 7ª sucessora do Rukandel. Ela pergunta a seu irmão, Dipus, se ele sabe de algo, pois perguntou a sua outra irmã, Luna, e ela também não soube. E ela está muito curiosa, mas também diz ela que sua irmã estava ocupada nocauteando alguns magos. Dipus, o 4º sucessor, diz que os irmãos Tonas irão sair do Castelo Tempestade no ano que vem, então ele duvida que seja por causa deles. Talvez ele esteja planejando ver nosso irmãozinho, diz Dipo. Nosso irmãozinho? Por quê? Diz Mary, assustada. Dipos responde a ela que ele escolheu a espada do patriarca no ritual de seleção. Ela diz: você está certo, mas mesmo que ele tenha escolhido o destino do patriarca, isso seria realmente necessário? Bem, é difícil saber o que nosso pai está pensando. Aparecendo na cena, Luna, a primeira sucessora, pede para Mary e Dipos ficarem em silêncio. Seus irmãos se desculpam e Mary se questiona que para seu pai ir em pessoa, seu irmãozinho seria muito útil. No castelo, Gilly, a babá do Prota, comenta com Jin que não acredita que o patriarca está vindo em pessoa e pergunta se seria por causa dos jovens mestres. Jin diz não saber, mas pensa que Khan disse mesmo tudo ao seu pai. Já que Khan é inflexível, ele não teria se convencido de que ele usaria magia direto. Então, provável que disse ao meu pai exatamente o que viu, pensa Jin. Na cena, ele está sendo vestido e arrumado pela babá e continua pensando. Seu filho mais novo usa o poder que não emana ou áurea. Seu pai veio decidir se ele vai ou não ajudar no futuro e na prosperidade do clã Rukandel. Na entrada principal do castelo, os cavaleiros acabam de chegar, mais de 200 cavaleiros com armaduras e espadas. A entrada do patriarca pede uma grande saudação. Assim que é saudado, o patriarca pede para ver seus filhos, os irmãos Tona. Eles finalmente vêm até seu pai e o saudam. Seu pai os questiona, dizendo que sabe da briga com seu irmão mais novo e os pergunta quais os erros que eles cometeram para que isso acontecesse. Eles se desculpam, dizendo que não fizeram nada de errado. Dizem que foi Jin que os atacou primeiro e ainda os atacou com uma habilidade desconhecida. Não era aura ou algo do tipo, diz um deles. E questiona seu pai se magia não era um tabu no clã. Mary e Dipos dizem que se seus irmãos estiverem certos, eles devem interrogar Jin. Mas o patriarca os interrompe e diz aos seus filhos que devem gravar isso em seus corações. Diz a eles que não vão sobreviver em Rukandel assim. Os irmãos Ronas
olha seu pai com medo. Então, o patriarca pede para ver seu jovem filho. Enquanto o jovem Jim caminha até seu pai, Ciron, ele pensa que ele é o homem mais forte e frio que ele já havia conhecido. O homem mais forte dessa era, que havia alcançado o nível de semideus, com o nome de o Cavaleiro Gênesis. Ele já foi uma pessoa normal, mas depois de alcançar o nível de semideus, ele perdeu todas as suas emoções, o que o fizeram se tornar uma aberração. Essa aberração era cega e voltada totalmente para o clã, para a sua prosperidade. Para alguém assim, alguém que não tinha talento com a espada como ele, não serviria de nada. No entanto, agora era diferente, porque nessa vida ninguém seria capaz de o ignorar. Me curvo perante ao patriarca, diz ele se reverenciando. Seu pai o questiona: por que não me chama de pai? Então, o prota diz: irmãos e irmãs, cavaleiros e guardiões, mais de 100 pessoas já o visitaram. Então, por parecer uma visita oficial, decidi me dirigir assim a você. Obrigado, Lorde Patriarca. Luna diz baixinho que seu irmão deu uma boa resposta. Vim ao castelo por outros motivos, então me chame de pai. Vou perguntar a você o que perguntei aos seus irmãos. Qual o erro que seus irmãos cometeram na briga? Então, Jim responde: isso é uma vingança. Se é alguém do clã Rucandel, então devem devolver o que recebera, sendo bondade ou ódio. O patriarca fica em silêncio e então pede a todos que saiam, exceto o jovem Jim. Enquanto Jim continua em sua reverência, os que estão à sua volta se questionam se o jovem havia passado no teste do Lorde Patriarca. Então Mary o chama a atenção, dizendo que o patriarca deu uma ordem, e eles concordam e se retiram. Que interessante, pensa Mary. Nosso irmãozinho está cara a cara com o pai. O irmãozinho não é tão ruim assim, pensa ela. Então, o patriarca diz que os mandou embora para perguntar algo em particular, que os irmãos Tona lhe disse que havia usado um poder especial e explica que em Rucandel o uso de magia era estritamente proibido. O que é esse poder que você tem? Ele pergunta. Se por acaso for magia, você não irá escapar. O Prota pensa que agora que seu pai sabe sobre o seu poder, ele não deixaria cometer erros, porque é o poder de Soldaret. Eu também não sei, diz o Prota. Esse poder não é aura ou magia mostrando a seu pai o seu poder. Então me pergunto como devo chamá-lo. Se não se importar, poderia dar um nome a ele? Diz o Prota com uma massa negra de energia entre suas mãos. Esse poder é o poder do primeiro patriarca, pensa Ciron, pai de Jim. O poder do espírito Barizada. Essa criança está mesmo destinada a ser o patriarca? Pai, Jim o chama, certo? Esse poder é de Soldaret, o deus das sombras. Deus das sombras? Ele pergunta curioso. Isso mesmo, Soldaret fez um contrato com o primeiro patriarca Rucandel, Sir Temar, sendo o deus que está conosco desde o nascimento do clã. Mas depois que ele morreu, Soldaret nunca mais apareceu. Não sei o motivo, mas ele voltou através de você. Meu pai, eu tenho uma pergunta. Aquela pessoa, Deus Soldaret, é mais forte que você? Interessante. Lutar contra um deus. Seu pai nunca o fez, então não tem como saber. Não sabe porque nunca lutou contra um deus? Pensou Jim. Isso sim é uma resposta de um homem poderoso. Olhou ele, curiosamente. Meu filho, diz o monarca pondo a mão na cabeça dele. Essa pergunta inocente se tornou um grande assunto para mim. Acho que vir te visitar foi um ato certo. Então, esse seu poder, como vai usar o espírito? O Prota diz que quer usar para o poder de seu povo. Pelo clã? Ciron pergunta. E afirma: que mentira mais interessante. Você atacou seus irmãos mais velhos e os deixou do lado de fora na tempestade. Agora diz que quer usar pelo bem do clã? Responda seu pai com honestidade. Sem conseguir responder,
O Prota pensa que seu pai não será enganado assim. Então, decide dizer a verdade. Quero usar esse poder para meu próprio bem. O pai seriamente o olha, mas agora sim acredita nele e diz que irá ficar de olho nele a partir de agora. E sai da sala. O Prota libera todo o seu nervosismo, tremendo e suando, mas agora sabe que pode usar o seu poder livremente e que seu pai ficará de olho nele. Ele não esperava que fosse assim, então ele afirma que vai viver uma vida totalmente diferente da de antes. Mary, mais tarde, traz um presente a seu irmão e ele a questiona sobre o presente, mas ela diz que é para apenas ele cozinhar e comer tudo, para ficar mais forte. Jim a olha enquanto ela vai embora e pensa o porquê ela fez isso. Então, ele abre seu presente e descobre ser o coração de uma fênix, o que o surpreende e pensa que sua irmã é meio maluquinha por dar isso a um garoto de 7 anos. Mary é a sétima e uma cavaleira 6 estrelas, com o apelido de Mary Tempestuosa, além de um nome secreto, a louca da região sul. É óbvio o motivo que uma mulher insana com sede por batalha daria uma coisa tão preciosa para ele. Basicamente, ela está dizendo: cresça e fique forte para lutar contra mim. Se eu comer isso nessa idade, é esperado que desenvolva uma tolerância a fogo, além de aumentar a taxa de crescimento. Agora que pensei, comer um coração de uma fênix era necessário para invocar uma fênix com segurança. Será que nessa vida irei invocar uma fênix pelas minhas próprias mãos? A babá entra na sala de jantar, perguntando se o jovem mestre havia esperado muito. Ele diz que não e agradece a Gilly, que continua dizendo que a senhorita Mary havia dado um ótimo presente e pediu para que ele comesse tudo enquanto estava quente. Jim, percebendo a presença de seus irmãos, os irmãos Tonas, o disse: se vocês têm algo para me dizer, podem falar. Eles, encheridos e salivando, dão de ombros, dizendo: sei, esse prato não era muito grande para o Prota comer, porque Gilly estava cozinhando numa panela muito grande há algum tempo atrás, diz eles. Então, Jim pergunta se eles querem um pedaço. Seus irmãos afirmam empolgados. Então, Jim faz a ele um pedido. Os irmãos estão cavando em algum túnel, perguntando o que seu irmão quer dali, porque parece não ter nada. E o porquê deles terem que fazer isso, sendo que, se alguém descobrir que eles estavam cavando, eles estariam encrencados. Bom, em todo caso, se alguém ficasse com problema, seria Jim. Um deles continua dizendo que só o caldo já serviria, seria o suficiente. E o outro irmão diz que o Prota é um pouco assustador. Na cena seguinte, vemos uma cápsula com um homem dentro. A cápsula está escoando seu líquido. Quem será ele?